Como é que a gente faz então para melhorar, né, para customizar essa escala de cores? É bem simples, moçada. Para isso, a gente vai adicionar aqui mais uma camada, né? Vocês sabem que é tudo a base de camadas, então vou colocar o sinal de mais e vamos modificar o tema então, tá? O tema aqui do nosso mapa ou do nosso gráfico. Então, para isso a gente usa aqui a função theme. E a parte legal, pessoal, dessa função theme é que a gente consegue acessar todos os elementos do nosso gráfico, todos os elementos do nosso mapa. Então, primeira coisa que eu quero modificar aqui com vocês é a posição dessa escala de cores. Eu quero que essa escala de cores ela apareça aqui. Vai ficar bem mais interessante se a gente colocar essa escala de cores aqui, ó, nessa posição aqui, nesse espaço que está sobrando. Colocar ela aqui para que o mapa fique maior e a gente possa, então, visualizar melhor o resultado. Bom, então, para isso, a gente vai modificar a posição dessa legenda, tá? Então, a gente vem aqui na função theme e a gente encontra, então, esse elemento, né? Como eu falei para vocês, a gente consegue encontrar todos os elementos do nosso gráfico aqui através da função theme. Então, a gente vai modificar a legenda, a gente vai ter que encontrar, ou nesse caso, usar, o argumento legend.position. Então, vê só, moçada, aqui nesse argumento legend.position, a gente pode especificar que a legenda vai ficar no topo, na base, no canto direito, no canto esquerdo, ou a gente pode especificar posições específicas, né? A gente pode inserir aqui posições específicas. Então, vamos, nesse caso, que vai ficar mais interessante, a gente inserir posições específicas. Então, para isso, a gente vai entrar com a posição X, né? E com a posição Y da nossa legenda aqui. Então, a gente vai entrar com essas informações através de um vetor, por isso que a gente usa a função C. Então, vamos pensar o seguinte, como vão ser estabelecidas essas posições? Então, a gente tem que pensar que no eixo X, aqui no nosso gráfico, no nosso mapa, aqui vai ser a posição 0, e aqui na outra borda vai ser a posição 1. Aqui no nosso eixo Y, a posição 0 vai ser aqui, e aqui em cima vai ser a posição 1. Bom, então agora a gente já tem noção de como é que a gente vai inserir os valores referentes às posições. Bom, então o primeiro valor que a gente vai inserir aqui é referente à posição X. Então eu quero que fique mais ou menos aqui, ó. Então vai ficar mais ou menos aí na posição 0.9, né, para X. Então vou colocar aqui, ó, para X, vou colocar ponto 9, vírgula, na posição Y aqui, vou colocar 0.1, por exemplo. Acho que tá bom. 0.1. E agora, quando eu executar, vocês vão ver que eu vou modificar a posição da legenda. Olha só, deixa só aparecer aqui. Então, apareceu, como vocês podem ver, né? Deixa eu só apagar esse rabisco. Então, vejam só, pessoal, que interessante. Vejam que quando eu modifiquei a posição da legenda, então o mapa, ele ocupou praticamente quase todo o espaço aqui, ó, do display do RStudio, né, da figura, né, da área que eu destinei para a figura. Então agora a gente pode reduzir um pouco o tamanho dessa legenda para ela se encaixar justamente aqui, ó, para ela se encaixar justamente aqui, tá, nesse espaço. Bom, vamos fazer isso, né? Então, para a gente fazer isso, a gente volta novamente aqui para a nossa função theme, como eu falei, é lá que a gente consegue modificar todos os elementos, tá, do nosso gráfico. Então, a gente vai ajustar aqui a altura e a largura da nossa legenda, tá, da nossa escala de cores. Então, para isso, a gente vai usar aqui o argumento legend.key.height para a altura. Então, deixa eu colocar aqui, ó, legend.key.height. E aqui eu vou estabelecer a altura, então, da minha legenda, tá? Só que para a gente estabelecer essa altura, a gente tem que estabelecer... Deixa eu só apagar isso aqui. A gente tem que estabelecer através da função unit. Então, aqui na função unit, a gente vai colocar o valor da altura que a gente quer da nossa legenda. E vamos colocar a unidade, tá? Então, digamos que eu queira estabelecer que a altura dessa legenda vai ser 2 milímetros. Então, vou colocar 2, e aqui eu coloco a unidade que é milímetros. Então, quando eu executar, vocês vão ver que eu modifiquei, no caso, a altura da legenda do mapa que eu estou fazendo aqui. Vejam só, modifiquei a altura, então vocês conseguem ver que ela quase se encaixou aqui, né? Agora eu vou modificar também a largura. Ela está muito, assim, muito larga, né? Ficou um pouco larga, ficou desproporcional. Essa é a ideia. Então, para isso, eu coloco vírgula aqui e vou novamente aqui, nesse caso,
acessar um elemento do nosso gráfico, que nesse caso vai ser a largura da legenda. Então, vou colocar o argumento legend.key e aqui vou colocar width, que quer dizer largura. Então, vai ser o argumento legend.key.width, que é a largura aqui da nossa legenda. E vou colocar aqui unit para estabelecer a unidade. E vou colocar aqui 3 milímetros como largura. Então, vou executar, vocês vão ver que vai ficar mais interessante. Obviamente que é 3 milímetros é mm, né? E não mmm, como eu coloquei aqui. Bom, agora eu vou executar, consertei, né? Vou executar. E vamos ter aqui a largura da legenda agora com 3 milímetros. Então, vejam só que ficou bem interessante. Ó. Vejam que agora ficou bem mais proporcional. Bom, agora eu vou subir um pouquinho a posição dessa legenda para ficar mais em cima aqui e ficar bem mais fácil de visualizar, né? Então, vejam que a posição está aqui. Eu vou colocar 1.4, 1.3, vai, para Y. E vai ficar mais fácil aqui da gente enxergar, porque ela vai subir um pouco mais. E vai ficar bem interessante. Olha só que interessante, está aqui a nossa legenda.